por mim na sala, né? Me contaram que alguém fez esse papel ridículo aí. Eu acho que a pessoa nem está mais aqui, né? Mas eu espero. Bom, vamos começar. A gente já está começando um pouquinho atrasado. Esse treinamento não é um treinamento muito longo, né? Mas ele é um pouco diferente do que a gente costuma fazer, porque para você entender o diferencial do MPD, você vai precisar entender primeiro os outros detergentes. Okay? Então, primeiro ponto, tá? Tem algumas pessoas falando que a voz está diferente. Na verdade, eu comprei um outro microfone que aparentemente tem uma qualidade melhor, mas ele está um pouco perto mesmo, realmente alguém falou, né? Tá muito pertinho de mim. E deixa eu ver se eu mexo aqui no volume. Rapaz, o pessoal conhece a minha voz melhor do que eu. Ok. Então vamos lá, vamos analisar. O que é um detergente comum? Tá? Não pensa ainda no MPD, não. Vamos pensar num detergente comum. O que é um detergente comum? Primeiro ponto. Sempre houve, né, na origem da humanidade, um pequeno problema, que é o problema de tirar a gordura das coisas. Tirar a sujeira comum, a água tira com muita facilidade. Mas a gordura, a água sozinha não tira, porque, como a gente sabe, a gordura ela não dilui na água. Se você coloca a gordura na água, ela não mistura, ela forma aquelas bolhazinhas. Tá? Então havia esse problema de retirar a gordura. Na verdade, quimicamente, a gente sabe que existe um princípio que diz que um solvente polar dissolve outros solventes que sejam também polares. E solventes apolares dissolvem apolar. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Não vamos entrar em muito detalhe químico, não. Mas acontece que a gordura é apolar e a água é polar. Então, algum cara, mais ou menos aí 600 ou 700 antes de Cristo, um fenício, teve uma ideia estranha. O cara devia fazer muitas experiências e tudo mais, uma espécie de um laboratório em casa, e ele pegou sebo de carneiro, gordura de carneiro, e queimou junto com cinza de madeira. Na verdade, o cara não sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas ele estava misturando um troço muito alcalino, que é a cinza da madeira, com a gordura, que é um ácido graxo. Então ele acabou, quase sem querer, fazendo um negócio, uma molécula, assim, um composto, que numa ponta é a gordura, na outra ponta é um alcalino. Então numa ponta ele é polar, na outra ponta é apolar. Então ele consegue grudar na gordura, tirar a gordura dali e ao mesmo tempo ficar ali dentro da água, formar uma espécie de uma bolhazinha que vai embora. Mais ou menos o que acontece dentro do teu intestino quando a bile agarra a gordura lá no intestino, né? Conforme a gente explica nos treinamentos de produtos. Então havia esse problema de retirar a gordura. Então eles tiveram essa ideia e criaram o sabão, a gordura de um animal com uma base forte. E você esquenta ali, ok? Mas depois, né, mais ou menos lá pelo século XX, os caras começaram a perceber alguns problemas com os sabões normais. Primeiro, problema com uma coisa chamada água dura. O que se chama na química de água dura é a água que tem uma grande concentração de cálcio e ou magnésio. A maior parte da água que a gente tem aí nas nossas torneiras é essa água dura. Essa água dura, juntando com o sabão comum, ela tinha uma tendência de formar uma substância dura, que fazia uma espécie de uma crosta. E com a água ácida, a água que tiver uma tendência um pouco mais ácida, ela também formava essa crosta. Na verdade, essa é a crosta que a gente vê por dentro dos canos, muitas vezes, que acaba entupindo alguns canos. É a crosta que às vezes fica, aquela crosta de sujeira, de gordura esquisita, que fica nos metais, na pia e tudo mais. Tá? Então, para resolver esse problema, os caras, principalmente depois
da Segunda Guerra, eles criaram o detergente mesmo, né, que é uma gordura sintética, não tem mais aquele negócio de matar cachorro para fazer o sabonete, né? É uma gordura sintética com uma base forte. E esse detergente ele tinha uma característica muito forte de fazer muita espuma. Essa espuma é justamente aquela que eu falei, que forma uma espécie de uma bolha que leva a gordura embora. Você sabe, qualquer um sabe, o detergente que não faz espuma é um detergente que não presta. Todo mundo sabe disso. A gente intuitivamente sabe, tu compra um detergente, uma coisa ruim, por engano, sei lá, e você coloca na tua esponja e não faz espuma, amigo, aquilo não presta. Então o grande lance do detergente é que ele faz mais espuma. Essa espuma é que carrega a gordura e leva embora. Se ele não fizer espuma o suficiente, ele não vai carregar a gordura embora. E a diferença do detergente é a maior capacidade de carregar, levar embora a gordura. Tá? Mas havia um problema com o detergente, um processo de acumulação. Por quê? Tu lava tua roupa, lava tua... É tudo detergente, são tipos diferentes de detergente, tá? Você lava a sua roupa, você lava seus talheres, você lava a louça e aquilo escorre e vai parar nos esgotos e vai parar, no final das contas, vai parar nos rios. E essa espuma vai acumulando e vai formando uma camada em cima dos rios e dos mares que impede a oxigenação da água, cria tudo um problema ambiental. Então os caras começaram a trabalhar em cima disso, porque eles pensaram assim, pô, a população da humanidade enorme dessa, todo mundo usando detergente em casa, a gente vai ter um problema ambiental causado por isso. Então os caras inventaram o detergente com componentes biodegradáveis. Esses componentes biodegradáveis, o que quer dizer biodegradável? Quer dizer degradável por formas de vida, por micróbios. Então, basicamente, um detergente biodegradável, ele vai parar no mar, ele vai parar no rio, e as bactérias que tem ali, que já vivem ali, que não são bactérias ruins, são bactérias que já estão ali, colônias de bactérias, degradam, destroem esse material. Então esse material não acumula na natureza, ele é biodegradável. Só que havia um problema. Para lidar com a água ácida, os caras colocavam nos detergentes muitos fosfatos, né, que são os componentes justamente com fósforo, que são para lidar com a água dura e com a água ácida, que era o problema do sabão. Só que mesmo o detergente biodegradável comum, como o que você usa na tua casa, ele ainda assim, para não ter que gastar mais do elemento detergente em si, eles colocam fosfato, os componentes com fósforo. Esses componentes com fósforo, eles fazem com que o detergente, o custo da produção fique mais baixo, mas esse detergente, no final, mesmo depois que ele tenha sido todo biodegradado, ainda vai sobrar o fósforo acumulado na natureza. Ok? Então, essa é a questão do fósforo. Né? Algumas pessoas perguntaram logo de cara, né? Tem uma pessoa até que me ligou assim e me perguntou, por que não tem fósforo? E essa é a questão do fósforo, essa é a questão que faz a diferença. Ou seja, a gente está trabalhando com um detergente mais, vamos dizer assim, amigo da natureza, mais ambientalmente correto e politicamente até correto que existe no mundo. Tá? Um detergente comum, o que tem nele? O agente detergente, propriamente dito, Lauril é a terceira